Então agora a gente vai falar melhor sobre relacionamentos, entender um pouco mais como funciona o relacionamento. O que são relacionamentos no Power BI? Ter um relacionamento no Power BI significa criar uma relação entre as tabelas que estão ali importadas, ou seja, criar uma conexão entre elas. Vocês lembram o exemplo que eu peguei lá quando eu tinha o sexo e a quantidade vendida por sexo? Ele não conseguiu identificar porque são tabelas distintas, eu criei uma relação para poder melhorar. Então aqui eu tenho um exemplo até grande, como eu falei na aula anterior, sobre a quantidade de tabelas que eu posso ter e as relações. Não necessariamente eu preciso ter uma tabela relacionada a outra que vai estar, ou às vezes sim. Por exemplo, se vocês observar, essa tabela aqui, essa minha fonte de dados, ela está relacionada a essa daqui. Deixa eu voltar. Ela está relacionada a essa daqui. Ela está relacionada também a minha aqui, ó, um fato. Ela está relacionada a essa daqui também. Que essa daqui também está relacionada a essa. Que essa daqui também está relacionada a essa. Que está relacionada a essa. Por exemplo, essa daqui mesmo, ela não está relacionada a todas. Ela está relacionada apenas a essa daqui. Como essa daqui também está relacionada apenas a essa. E por aí vai. Eu consigo ter essa flexibilidade para relacionar diversas fontes de independentes origens para conseguir o dado correto. Então é importante eu garantir que vai estar assim, porque não necessariamente eu preciso ter a tabela com todos os dados. Imagina só, eu poderia ter no meu fato, como exemplo que a gente viu na aula anterior, poderia ter um fato lá que na minha tabela de fatos lá eu conseguisse colocar o sexo, por exemplo, a marca, mas eu não queria. Eu posso ter tabela distinta, evitar grande processamento de juntar ou fazer manualmente. Eu consigo trazer ela de forma mais tranquila e mais rápida para dentro do meu Power BI. Entendeu? Então é muito importante a gente trabalhar dessa forma. Então, para que serve? Serve para fazer com que os dados das tabelas conectadas conversem e sejam possíveis trabalhar com as duas tabelas ao mesmo estando separadas, mas como se fosse uma só, onde uma complementa a outra. Então é aquilo que a gente viu, quando eu tenho o meu dado único, que ele é comum entre mais de uma tabela, eu consigo trazer que essa relação ela vai sempre entender que é como se fosse uma tabela, assim como contexto do Power BI, e vai trazer um dado melhor, mais limpo, mais fácil, para que você possa entender e melhor que você criar, porque a gente poderia mesclar, trazer uma coluna de uma tabela para outra, mas vê um passo que eu vou fazer, vou pegar, separar, vou adicionar mais uma etapa lá no meu Power Query, e isso ele vai demandar um processamento bem maior. Então não é o ideal que aconteça aqui no Power BI, e sim que você trate sua tabela, trate seus dados de forma que você evite o maior número possível de processamento, porque dessa forma a gente consegue ter mais velocidade na atualização. Porque quando você tem lá 200, 300 registros ali na tabela, cada registro sendo uma linha, fica muito fácil de trabalhar. Mas quando a gente passa para casa de 500 mil de dados, 1 milhão de dados, quanto menor processamento você tiver, melhor vai ser o resultado que você vai ter no tratamento dos seus dados. Então você consegue ter muito mais praticidade, muito mais velocidade e não esperar horas para seu dashboard atualizar. Eu já peguei casos que assim, tinha uma base muito grande. Então a base que era conectada era uma base em TXT, para você imaginar, porém ela tinha lá 14 GB de arquivo. E diariamente era uma base que ela era incrementada, diariamente um arquivo com aproximadamente aí 70 megas. Então você vê que rapidamente aquela base ela tinha que crescer e chegar aí, em um ano eu teria aí aproximadamente uns 20, 30 GB, dependendo assim da variação que eu tivesse na quantidade de megas em cada arquivo. Então imagine se eu crio muitas etapas para fazer esse processo. Olha quantas vezes ele ia repetir um passo, ia repetir. Isso ia gerar uma morosidade muito grande. E a gente ia ter o que em retorno disso?
eu ia ter um dado muito pesado para ser tratado, porque ele ia repetir todos aqueles detalhes. E minha base, para atualizar meu dashboard, eu não conseguiria, por exemplo, ter uma programação de atualização de cada 1 hora. Porque quando eu começasse o processamento, se demorar mais de 1 hora, ele ia sobrepor o outro, e aquele processamento ia ficar infinito e nunca acabar. Quando eu reduzo a minha quantidade de passos, menos eu tenho uma base grande, o processamento ele é menor. As etapas que o Power Query tem que fazer no tratamento de dados, elas ficam mais enxutas, elas ficam mais leves, ficam mais simples de serem tratadas. Então a gente consegue ter um resultado muito melhor quando a gente fala de modelagem de dados. Como fazer relações de tabelas no Power BI? Iniciamos. Então, como a gente pode fazer essas relações em tabelas? Alguns assuntos, pessoal, eles são incomuns com outros, eles parecem ser um pouco repetitivos, mas de fato eles têm que ser entendidos de forma bem clara para que você tenha total domínio da ferramenta e que você consiga fazer. Alguns casos eu vou estar utilizando as mesmas tabelas, os exemplos vão ficar parecendo repetidos, mas é importante que você passe por todos eles para que você consiga assimilar e fixar melhor o entendimento para ele, tá bom? Então não estranhe se algumas coisas ele parecer ser iguais ou muito próximos, porque eles são necessários para que a gente consiga garantir todo o acompanhamento e todo o entendimento dele, e você consiga de fato, quando ver qualquer um, dependendo da situação, você consiga atuar e consiga repetir de forma bem clara, tá bom? Iniciamos nosso exemplo, inicialmente no nosso exemplo, teremos 3 tabelas já inseridas no Power BI, e a partir desse passo que já vimos em posts anteriores, são elas a mesma tabela, a tabela de base de vendas, a de cadastro de cliente e a cadastro de produtos, a mesma que a gente utilizou no exemplo anterior. Na tabela base de venda, nós temos informações de vendas como SKU, quantidade vendida, loja, data de cliente, etc. Na tabela cadastro de cliente, sede, cidade, nome completo. Na tabela cadastro de produto, temos as informações também especificadas, que nela iremos utilizar para o nosso exemplo. Então vamos da seguinte forma. Reparem que essas tabelas são complementares, de forma que as tabelas de cliente e de produtos complementam a tabela de vendas. Nossa tabela fato e a dimensão. Com informações específicas dos produtos comprados e dos clientes que compraram naquela venda específica. É para isso que servem os relacionamentos, para fazer junção das informações dessas tabelas complementares ou fazer elas conversarem, que a gente viu bastante nos exemplos anteriores. Então vamos lá. Primeiro, resumo de tabela de vendas por produtos. Iremos criar na matriz tabela, aquela mesma que a gente viu, inserir valores na coluna quantidade vendida, e em linhas iremos inserir a coluna de produtos para termos os produtos. E a gente vai ver o seguinte, como é a mesma base, a gente vai ver que por produtos, antes a gente viu por marca, agora a gente está vendo que por produto eu tenho o mesmo valor, o total. Então vamos tentar filtrar esse total pelos produtos, inserido o nome dos produtos, que é dado na coluna de produto, no campo filtro, no campo de linhas da matriz. Veja abaixo o resultado da tabela. Então esse ponto eu vou deixar para vocês fazerem, e vou tratar só o resultado final para vocês exercitarem. Esse exercício é importante, tanto para complementar o tempo, a carga horária do curso, e vocês exercitarem para fixarem melhor. Então vamos lá. Apesar de termos a matriz, como as linhas, temos também o nome dos produtos. Reparem a quantidade vendida de cada produto ainda permanece com o total calculado anteriormente. Deveremos ter cada categoria com seu valor de produto. Então vou só botar aqui no Power BI e eu vou reparar o seguinte. Basicamente, em vez de eu estar utilizando agora a marca, eu vou estar utilizando meus produtos. Então eu vou aqui na minha visualização trazer o meu produto e vou tirar a marca, e reparem como ele vai ficar bonitinho, filtrado. Eu vou deixar para vocês criarem e trazer esse ponto aqui do zero. Então aqui, quando eu clico com o botão direito na minha relação e clico em excluir,
e faço a exclusão. Vou excluir a de cliente para minha base de vendas, como vou excluir da minha base de produtos para minha base de vendas também. Então, repare o que acontece. Quando eu volto aqui para minha tabela de produtos, todos estão com o mesmo valor. Repetindo, muito importante para a gente sempre ter isso em mente entre relações de coluna, porque para minha tabela eu estou considerando o produto aqui da minha base de produtos, e minha quantidade vendida está na minha base de vendas. Então são tabelas distintas que até então não estão se conversando. Até o momento que eu volto para cá, pego o meu SKU, jogo aqui para cima do meu SKU também. Ele cria essa relação entre as tabelas e eu consigo obter esse resultado. Deixar para vocês fazerem do zero para poder ir exercitando. Então é o seguinte. A gente viu aqui o detalhe melhor para você pegar esse ponto, essa tabela, fazer a associação novamente e ver que você pode trabalhar com pontos distintos que eles vão estar relacionados do mesmo jeito. Então eu vou fazer aqui só mais alguns exemplos aqui para vocês que a gente poderia trocar também. Imagina só. Então eu posso fazer o seguinte. Também eu posso simplesmente, se não quiser utilizar o produto, eu posso usar qualquer outra coisa aqui que tem da minha tabela produto, como por exemplo o SKU, eu posso trazer para cá, mesmo sendo, agora sendo o SKU ele consegue identificar porque são incomuns. Mas assim, caso não for, eu posso trazer outros pontos, por exemplo, a categoria para cá, ele vai colocar de forma bonitinha porque ela está relacionada. Se eu cancelo essa relação, quando eu cancelo, veja que ele volta normal. Então não importa o ponto específico que você está falando, está utilizando. Até quando com a SKU aqui, que ele contém em comum, mas são de tabelas diferentes, ele não existe relações entre eles. Até o ponto que eu trago de um para o outro, valores que são da minha tabela de dimensão, que eles são em comum com a minha tabela fato, e eu consigo trazer de forma bem direcionada. Então vamos lá. Tabela fato e dimensão. Vamos falar de mais algumas características para deixar bem fixado esse assunto na nossa mente, porque ele tem grande importância aqui no tratamento dos dados. Tabela fato é uma tabela no Power BI com uma quantidade enorme de linhas e que representa os fatos de uma empresa que pode repetir ou não. A tabela dimensão é a tabela que vai auxiliar a tabela de fatos com dados complementares ou explicativos. Então, ele sempre vai trazer. Lembrando, o fato é o que ocorre no dia a dia. A quantidade que eu vendi, a quantidade que eu produzi, a quantidade que eu expedi, a quantidade que eu entreguei, a quantidade que eu comprei, tudo é o que acontece. Ele vai ser minha dimensão, vai ser meu fato, baseado nas tabelas auxiliares que são as minhas dimensões. Então a gente vai ter esses exemplos. Aqui eu vou passar mais um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, que com a tabela da quantidade, com a tabela cadastro de cliente, baseado juntamente com minha base de vendas, para ele poder fazer essas relações. Então, aqui vai ter os resultados que você pode ir pausando, lendo e fazendo todas as relações para conseguir chegar no exemplo final do exercício.